Fala pessoal, tudo beleza? O que você está vendo aqui, ó, é um pequeno resumo do que eu fiz na aula passada. A construção de um corpo feminino usando formas geométricas, né, usando caixas. E a gente vai dar continuidade a esse estudo aqui nesse vídeo. Então, vamos lá. Beleza, então a gente tem aqui o resultado, né, da construção passada, mas agora eu vou explicar um pouco mais a respeito do conceito, né, da questão estrutural. Como é que nós fazemos o posicionamento das caixas para poder colocar os elementos dentro, né? Como é que a gente tem que visualizar isso? Eu fiz aqui um pequeno modelo usando é um programa online, tá? SketchUp é gratuito, você pode depois procurar aí na internet e também você vai encontrar vários tutoriais no YouTube de como é que usa esse programa, tá? Então eu fiz aqui uma caixa, ela na sua altura tem 50 centímetros, aqui na sua profundidade tem 50 centímetros, no seu comprimento, a parte maior, tem 80. A caixa de cima a mesma coisa e o espaço entre elas é igual, certo? Então o que acontece? Vamos considerar primeiro essa situação onde as duas caixas estão paralelas, né? Uma em cima da outra, na mesma distância. Eu fiz aqui uma pequena aplicação no programa Sketchbook, tá bom? Esse aqui é de desenho, não é de modelagem em 3D, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que as linhas se comportam se nós estendermos ela, né? Como assim? Vou colocar aqui pertinho para você entender bem o que eu quero dizer. Se eu pegar essa linha aqui de baixo, ó, essa daqui, ó, e se eu pegar essa daqui de cima e esticar elas, né? O que que acontece? Então eu já deixei pronto aqui, usando uma régua, né? Eu fiz uma extensão dessas linhas. Observe que se eu esticar elas, chega uma hora que elas se encontram. Esse encontro aqui, ó, isso aqui é o ponto de fuga, tá? Esse encontro, o momento que as duas linhas se encontram, é o ponto de fuga. Então, eu fiz a mesma coisa para o outro lado. Observe que a mesma coisa aconteceu, as duas linhas se encontraram. Mas para que o paralelepípedo se feche, nós precisamos das partes que estão atrás, né? A profundidade do objeto. Então eu fiz a mesma coisa. Ó. Observe que a linha está indo aqui para o ponto de fuga, né? No mesmo local que as duas anteriores. E se nós pegarmos a parte de trás, do outro lado, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Ó. Acabou batendo lá no ponto de fuga do outro lado. A mesma coisa vai acontecer com a caixa de baixo. Observe aqui, ó. Ambas foram para o mesmo ponto de fuga. Essa aqui do lado esquerdo e essa do lado direito. Ó. Ambas estão indo para o mesmo ponto de fuga. Isso acontece porque as linhas estão paralelas. Né? Na verdade, as caixas estão paralelas. Né? Uma está em cima da outra. Mas o que acontece se, por exemplo, eu mudar um pouco o ângulo de uma dessas caixas, né? Quer para um lado, quer para o outro? O que que aconteceria? Então vamos voltar mais uma vez aqui para o nosso modelo para poder fazer uma observação, né? Uma pequena análise de caso. Então eu já deixei pronto aqui uma situação ó, onde a caixa de baixo eu mudei um ângulo dela, certo? Então agora elas não estão mais paralelas, né? Bem certinhas. A caixa de baixo acabou tendo uma mudança no seu ângulo. Então vamos voltar mais uma vez ao sketchbook e ver o que acontece numa situação como essa. Vamos fechar aqui esse primeiro caso e ir para a nossa outra situação. Aqui eu já tinha deixado pronto, né, o modelo da caixa de perfil e também deixei pronto aqui ó, o modelo com a caixa vista um pouco de lado, né, a caixa de baixo. Observe aí a diferença ó, entre as duas. Né? A de baixo mudou um pouco. Pois bem, então vamos voltar aqui ó, para fazer a projeção em perspectiva. Primeiro, nós vamos pegar a caixa de cima. Nós vamos observar ó, que o ponto de fuga dela é está um do lado esquerdo, né? Um aqui do lado, esse lado, né? E a outra do lado de lá da imagem. Pois bem, agora vamos projetar o ponto de fuga da caixa de baixo. Observe que ele é muito diferente. Na verdade, ele está tão longe que ele acaba se projetando fora da folha. Aqui, se a folha continuasse,
ia chegar uma hora que os pontos, as linhas iam se encontrar e ia ter assim a projeção do ponto de fuga. E do outro lado, será que acontece a mesma coisa? Então, já deixei pronto aqui também, ó. Observe que do lado esquerdo, o ponto de fuga ele é bem próximo em relação à caixa. Então, pessoal, essa pequena apresentação aqui é com o objetivo de mostrar para você a importância de você compreender o movimento de caixas no espaço de forma tridimensional. E isso é indispensável para que nós possamos fazer projeções do corpo. Projeções como essa daqui, né? Isso é indispensável para que nós possamos fazer uma boa aplicação dos nossos trabalhos em diferentes ângulos. Mas antes de eu fazer aqui a projeção do próximo corpo, deixa eu só explicar para você o que nós vamos fazer nessa nossa abordagem aqui, tá bom? Eu também deixei pronto um modelo 3D de um programa e é um aplicativo também chamado Magic Poser. Então aqui nós temos um corpo e ele está sendo visto de frente, certo? Observe que não há nenhuma distorção em relação ao quadril e a parte do peito. Eles estão bem alinhados, assim como as duas caixas que eu acabei de apresentar para vocês. Mas observe nesse segundo caso aqui o que está acontecendo. A parte de baixo ela continua no mesmo ângulo que a anterior. No entanto, a parte de cima, como nós podemos ver, ela está torcida. Então, é como a situação das duas caixas que eu havia apresentado, aonde a parte de baixo está indo em uma direção, ao passo que a caixa de cima está indo em outra. Então, vamos fazer a aplicação disso aqui no papel, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso desenho. Eu havia dado uma pausa aqui, sem querer, não sei se deu para ouvir o que eu falei, mas o que eu tinha dito é que a gente vai voltar aqui para a aplicação dessa informação. Então vamos lá, vou usar novamente aqui a caneta, tá? E vamos fazer uma projeção aqui. Primeiro, nesse caso, nós vemos a parte do peito aqui, ó, do tronco, a parte de cima, vista por baixo. Vamos fazer agora uma aplicação inversa. Vamos colocar por cima. Então, eu vou projetar aqui um ponto de fuga para esse lado, um ponto de fuga para esse outro lado, certo? Aqui é a parte que está mais próxima do campo de visão do observador, ou da câmera, né? Então, vamos fazer uma linha para cá, uma outra para cá. Observe, assim como naquele caso que eu tinha apresentado anteriormente em que o ponto de fuga ficou fora da folha, a mesma coisa acontece aqui, ó. Nesse caso, se eu continuasse esticando, as duas linhas também iam se encontrar, porque nós temos mais espaço para o lado esquerdo. Pois bem, então vamos fazer agora o seguinte. Esse corpo, eu quero que a parte do peito fique virada exatamente como está nesse aqui, para o lado direito. Então a parte mais larga eu vou colocar aqui. Daquela visualização que eu mostrei no SketchUp, seria a parte com 80 centímetros, né? E aqui seria a parte com 50 por 50. Aqui a gente tem a projeção também lá para o ponto de fuga, né? E essa daqui também está indo para o ponto de fuga. Vou achar o centro mais uma vez, assim como fizemos nesse exemplo aqui, ó. Acho o centro, transfiro para trás, encontro lá a região da coluna, né? Aqui é um pouco mais elaborado, porque eu preciso também fazer o piso, ó. Óbvio que depois de um certo tempo de prática, você não precisa mais fazer a parte do piso. Fica automático, né? Mas bem aqui seria onde está a coluna, ó. Essa região, né? Agora, visto que o espaço entre essas caixas é igual, como é que eu faço para colocar essa projeção aqui também? Deixa eu usar um lápis dessa vez, porque eu vou precisar apagar. Eu não quero que fique tantas informações no meu projeto, tá? No final, né? Que tão sujo, mais do que está nesse exemplo aqui. Então, eu já expliquei isso aqui no meu canal lá no YouTube. Se você está assistindo aqui no YouTube, dá uma conferida depois nisso aí. Mas como é que a gente faz para poder pegar esse mesmo tamanho e transferir para baixo, né? De forma proporcional, a respeitar a perspectiva, né? Então, é assim, ó. Você vai pegar esse vértice aqui e vai pegar esse centro. Você vai esticar a linha e essa linha aqui do centro você também vai esticar. Quando as duas linhas se encontrarem, esta linha
mais esta linha. Quando elas se encontram, pronto. Então, a altura que você tem aqui, ela é equivalente ao que tem aqui também. Então, aqui eu tenho o tamanho para fazer a segunda caixa, né? Mas dessa vez eu não posso mais projetar para o mesmo ponto de fuga, ó. Eu não posso mais colocar o mesmo ponto de fuga que esse, porque dessa vez essa caixa aqui embaixo vai estar mudando o ângulo. Então, deixa eu usar uma outra cor para poder representar a próxima caixa, tá? Ao invés de eu fazer nesse sentido, eu vou mudar a direção. Nós vamos dar um giro na caixa, né? Então, seria nesse sentido aqui, ó. Então, o ponto de fuga, ele está indo agora nesse sentido, ó. E aqui, ó, na lateral, a gente vai ter o mesmo direcionamento, né, no ponto de fuga. E aqui a parte da coluna que tem que fechar certinho aqui no meio, né? Mas, para saber se está bem dimensionado, vamos só colocar o X. Eu já adianto aqui que nesse lado vou precisar diminuir um pouco. Deixa eu colocar o X aqui, apagar primeiro essas linhas, né? Achei o centro, vou levar para o ponto de fuga. Não bateu com a coluna, ó. Dessa vez tem um espaço, então a gente vai ter que reposicionar aqui, ó. Tem que diminuir desse lado, né? Deixa eu tirar aqui com a borracha. Pronto, então acho que agora vai bater. Boto aqui o centro, levo o ponto de fuga. Ok, ficou bem aproximado, ó. Então temos aqui a construção da parte da onde vai ficar o quadril, né? Então aqui, essa elipse na aula anterior era o que estava aqui, ó. Só que agora ela está vista por cima, então fica muito mais aberta. Aqui o centro, né? Aqui o local onde vai ficar o encaixe das coxas. Como está sendo visto por cima, então aqui não dá para ver esse encaixe, né? Essa parte em elipse, né? A gente só vê a curva. Agora vamos fazer a projeção aqui do seio. Nesse caso, ele vai se projetar bem maior porque está sendo visto por cima, né? Aqui a proporção não é a mesma, né? Temos que levar em consideração que aqui está sendo visto por baixo, de baixo para cima, enquanto que aqui está sendo visto de cima para baixo, né? Então esse lado ele é maior em relação a isso, né? Em relação a essa parte de baixo. Aqui a gente vai ter a clavícula. Vou fazer logo aqui a projeção do pescoço também. Aqui onde ficaria a parte das costelas, seria mais ou menos por aqui, ó. Aqui o centro do abdômen, né? Então, pelo fato de estar sendo torcido, né? Um está indo para um lado e um está indo para o outro, aqui acaba tendo essa curva, né? Enquanto que aqui foi reto, aqui é curvo. A parte da cintura aqui deveria ter deixado um pouco mais fino. Aqui é onde fica o ombro, né?
Esse braço aqui, eu coloquei ele para dentro, mas na verdade a projeção dele tá indo para fora, né? Então, beleza. Então a gente tem aqui a parte crua da coisa, né? Parte em que, obviamente, a gente precisa refinar. Vamos só fazer uma coisa que eu tinha dito no vídeo passado. Eu tinha dito sobre você espelhar o trabalho, né? Então, deixa eu posicionar bem aqui, ó. Vamos vir bem aqui e dar uma espelhada, né? Quando a gente faz isso, a gente consegue perceber os erros geométricos no nosso trabalho, né? Conseguir ver que bem aqui, ó, pode ser um pouco menor. A parte do ombro, essa região aqui, ó, pode ser um pouco menor, um pouco mais para dentro, né? Deixa eu ver a parte aqui desse lado. Acho que aqui tem que ser talvez um pouco maior mesmo. Eu deveria ter realmente respeitado esse limite aqui. Mas isso aqui a gente vai fazer agora na segunda fase, em que é necessário passar o nanquim. A vantagem da gente trabalhar com o nanquim e com a caneta é porque se acontecer esses erros, dá para dar uma disfarçada neles, né? A gente consegue melhorar a condição final. Então, vou novamente usar o nanquim para fazer a projeção final. Vou usar uma ponta flexível, mas como eu indiquei no vídeo passado, se você está começando, usa a ponta rígida mesmo, tá? Ponta 0,4 já basta. Porque aqui acaba exigindo maior motor fino, né? Uma precisão maior. E antes que eu esqueça de falar isso, né? Toda vez eu esqueço, na verdade. Aí vamos lá. Se o vídeo de alguma forma agregou valor, não se esquece aí de você curtir, compartilhar. Deixe um comentário. Você pode, por exemplo, dar uma sugestão do que você gostaria de estudar no corpo. Qual seria o tema, né? Que você gostaria de estudar no corpo? Deixa aí no comentário. E aí a gente pode fazer uma consideração a respeito desse tema, tá bom? Então, deixa eu concluir aqui. Parte do pescoço aqui, infelizmente eu dei uma vacilada na linha. Era para ser mais fino, né? Acabei deixando mais grosso do que o necessário. Infelizmente esses erros de projeção acontecem, né? Principalmente quando a gente faz com a caneta. Mas é bom o desafio da caneta para você ter que se vigiar, errar menos, né? Tem que se forçar a errar menos. Fazer aqui a projeção, tentar imitar a mesma, né? Da anterior. Fazendo aqui a sombra bem rápido, pessoal. É só para é mais para ilustrar, né? Melhor a forma do que para fazer algo extraordinário, né? Então, desconsidere aí os erros de projeção na tonalidade da sombra. Deveria ter
variações, mas é porque o vídeo ia ficar muito longo, né? Então é isso aí. Mais uma vez eu vou assinar o trabalho. Esse vídeo já está assinado aqui, né? Mas tudo bem. Então, obrigado aí pela atenção. Não se esquece de curtir e compartilhar. Deixa aí um comentário. E na próxima a gente estuda um pouco mais. Valeu. Obrigado pela atenção.